Rádio Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O Walter escreveu pra gente dizendo assim: ô Carvalho, é possível detectar um karma em sua vida, seja ele ou na vida da gente, né? Seja ele com pessoas ou com situações, e como é detectável? E como me livrar dele, né? Me oriente. Não tem como livrar de karma, é como você livrar do seu pé, da sua mão, dos seus braços. Você precisa deles. Você precisa de karma. O Davi e Yuri, você que tá ouvindo a gente também, e todos os outros ouvintes que insistem num polo só. Não, é muito difícil raciocinar na polaridade, porque nós acostumamos a ser conduzidos por frases tidas como auxílio positivo para o indivíduo melhorar de vida. Então fica assim: pense só positivo, né? Quando o negativo é importantíssimo, né? Pense só em crédito. Crédito é o raciocínio capitalista de hoje em dia, né? E esse capitalismo nosso não dá para se sustentar durante muito tempo do jeito que está aí. As nações só pensam em crescer. Peraí. A árvore cresce até um ponto, depois ela para, morre. Ela morre, acaba. As raças são a mesma coisa, os povos são a mesma coisa. Cadê o Império Romano? Vocês estão loucos? Não dá para verificar a história fora aí, lá para trás? Cadê o Império Romano? Mas caiu lá em Constantinopla, lá para trás. Cadê a grande escola de Aristóteles, né? O Ateneu dele aí, que durou quase tanto o Império Romano. Tudo, as ideias, as obras, os pensamentos, né? Tudo nasce, cresce, floresce, dá frutos, entra em decadência e morre. Os planetas são assim. Como é que você pode achar uma coisa definitiva? Não tem sentido. Então, por exemplo, pense só positivo. Aí o indivíduo acha que está pensando positivo pegando uns livros de autoajuda por aí, em que ensina: levante de manhã e diga: está tudo muito bem, está tudo muito bem, está tudo muito bem. Não, quando você reconhecer que o está tudo muito mal tem o mesmo valor do está tudo muito bem, você está começando a entender a coisa, a não ser que você não queira se iluminar. Você não queira se transformar num grande sábio como o Buda conseguiu, Gautama, o Buda, né? Buda não é nome de gente, é nome de plano, né, de matéria. Mas ele conseguiu chegar ao 6º dia da criação no 4º dia. É muito difícil, porque nós somos criançada do 4º dia da criação. Como é que você vai atingir o 6º dia, a não ser se transformando num super-homem ou numa super-mulher? É muito complicado isso, né? Eu dou razão a vocês, agora daí eu continuar insistindo que a gente deve tentar raciocinar na polaridade. O karma não é punitivo, Walter. Eu vou devolver a pergunta que você fez sobre como detectar um karma, como me livrar do karma. Eu vou devolver com uma pergunta a você, invertendo a polaridade. Gostaria de saber de você, Walter, o que não gera karma nesta vida? Eu mesmo respondo: karma é a roda da vida, é a roda de Sansara das encarnações. Você não se vê livre dele nem como ressuscitado, nem como planetário, nem como o antepenúltimo da escada de Jacó. Você não está livre de karma. E houve escola esotérica dizendo por aí, tem gente dizendo que agora na era de Aquário, karma vai acabar. Entra Dharma. Ora, isso é falta de conhecimento do plano cósmico, como é que é, de entender que Hermes Trismegisto em 3500 a.C. anunciou as leis que deverão viger durante o 5º dia da criação, que mal começou em 3500 a.C. e vai 1 setilhão de anos afora, pelo tempo afora. Como é que vai ser Dharma, gente? Se Dharma é o 2º trono, é a própria origem do karma. O karma é para todos, para anjos, deuses, demônios, gente boa, gente má, preto, branco, amarelo, azul, não interessa. Pastor, religioso, papa, todo mundo está sujeito a ele. Por que você iria escapar, Walter? Não tem jeito de escapar do karma e deixar de existir. Nasceu, já está sujeito a ele, né? Karma é a roda da vida. Só isso, a roda da vida, nada mais que isso, a roda da vida. Ele é sempre bendito e não maldito, né? Ele equivale a uma loja de calçados que você inaugura,
Nela você tem crédito ou os que devem para você, e débito, aquilo que você deve para os fornecedores, né? Voltando ao esoterismo, se você pensou algo mal sobre uma pessoa, você entra em débito kármico com ela, imediatamente após pensar. Porque o pensamento é matéria, as escolas iniciáticas de peso sempre avisaram, cuidado com os pensamentos, né? E você só pagará esse karma quando pensar algo de bom sobre essa mesma pessoa, na exata proporção do mau pensamento que você teve sobre ela. Então, se você falar mal de alguém, terá que falar bem com referência ao mesmo objetivo de sua primeira fala para o mal. Por exemplo, fulano não presta, eu digo aqui do rádio, né? Aliás, o que vive, tem de gente aqui cutucando a gente pra gente falar mal de governo, mal disso, mal daquilo. Eu não entro nessa de jeito nenhum, né? Pra começar, quem sou eu pra julgar alguém, né? E se o governo tá aí, é o que o povo merece. É o povo que é assim, atrapalhado. Então o governo sai do povo, vira um governo atrapalhado. Legislativo atrapalhado, executivo atrapalhado, judiciário atrapalhado, religiões atrapalhado, tudo atrapalhado, nós atrapalhado, rádio atrapalhado, televisão atrapalhada, jornal atrapalhado. Por quê? Porque nós saímos do povo. Povo somos nós, está esquecendo disso? Ou quando você fala, você não é mais povo? Claro que é, né? Se falar mal de alguém, você terá que falar bem com referência ao mesmo objetivo. Então, fulano não presta, você terá que trocar e dizer, fulano presta, ele é ótimo, né? Uma vez o Jesus esotérico estava com os discípulos dele, nem alguns que podiam entender isso, e havia um cachorro morto com um mau cheiro danado. E disseram, o falecido Fausto Macedo, saudoso, gostava de dizer isso aí. Ele foi um espírita convicto, né? E chegaram por Jesus os discípulos falando assim, mas que mau cheiro, coisa horrorosa e tal, como é maldita, que cheiro danado, né? Aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim, tem um cheiro forte sim, mas verifiquem como os dentes dele são tão bonitos, desse cachorro morto, né? Ele queria dizer o seguinte, não veja só, não perceba só o mal nas pessoas, ninguém é só mal. O pior dos bandidos, um Jack Estripador da vida, ele tem um cachorrinho que ele ama, né? Ele vai mudar, mesmo porque eu já comentei várias vezes, se o indivíduo desequilibra o karma no sentido positivo, ele vira um santo extraordinário sem ter provado do mal, do outro lado da balança kármica, do bem e do mal, do alto e do baixo, do certo e do errado, do alfa e ômega. Ele vai ter que voltar para provar do mal. Porque senão ele fica em cima. Para quem encarnar aqui, se você nasce sem polaridade lá em cima, né? No plano físico mental abstrato, você não tem polaridade para você evoluir. Sem isso você não desenvolve, você não evolui sem o karma. Não tem condição, né? Então a lei é a lei mais justa que existe, porque ela não se refere à própria pessoa também, ela se refere à própria pessoa também. Se você bebe a vida toda e morre com cirrose, voltará uma criança com problemas no fígado. O problema é seu e não meu, que estou aqui, ou da sociedade. Você quem bebeu e não eu. Mas não dá para lembrar que eu bebi muito minha vida passada. Não dá para lembrar, porque se você lembrar, você vai se matar nessa vida de tanta tristeza pela palhaçada que você fez a você mesmo. Por isso que não dá para lembrar. E essa lei é assim, você só lembra de vidas passadas quando chegar a hora. Não adianta forçar a barra, senão você morre antes, né? Se você soubesse que você vai morrer amanhã, às 2h da tarde, você vai morrer muito antes. Na hora que comunicarem você vai morrer de susto, certo? Então é preferível não saber, né? Foi você que bebeu. É um emaranhado incrível o karma. A religião católica adverte, pecar por pensamentos, palavras e atos ou obras, né? Por pensamentos, porque os pensamentos são o plano físico mental abstrato, ou o lugar de onde nós saímos, nascemos como espírito para encarnar aqui como maná que cai do céu. E por isso são mais importantes que as palavras e os atos, né? Os pensamentos são criadores do bem e do mal. Como o povo todo, no mundo todo, uns vivem falando mal dos outros o tempo inteiro. Para todo lado você vai, é assim. Faculdade de Direito, um metendo pau no outro. Faculdade de Filosofia, de Sociologia, de tudo mais. Cursos de doutorado, mestrado, é tudo a mesma coisa. É um comentando com o outro. Você viu? A professora fulano tá saindo, tá pulando a cerca com o professor Beltrano. E são todos doutores, né? Não adianta estudar.
O indivíduo não conhece as leis cósmicas, né? E isso tudo vai formando num plano superior um conjunto de mal e bem, né? Que cai tudo na cabeça da gente. Como todo povo do tempo inteiro vive falando mal uns dos outros, imagina o karma coletivo como é que tá. O falar mal já é reconhecido pela lei dos homens, ou a nossa lei penal, quando o Código Penal capitula os crimes de injúria, calúnia e difamação. Dependendo da injúria, calúnia e da difamação endereçadas a uma pessoa, pode ensejar até uma ação por danos morais. Se você prestar atenção no mundo todo, é um tal de injuriar aqui, caluniar ali, difamar lá uns aos outros, que dificilmente alguma lei penal consegue segurar a humanidade. A maioria dos injuriados, caluniados ou difamados nem vai aos tribunais pedir que se aplique o preço que se deve pagar pela prática desse delito. Tudo tem um preço. Entretanto, a lei de Deus é implacável. Injuriou, vai ser injuriado. Caluniou, vai ser caluniado. Difamou, vai ser difamado. O problema é seu. Você quer difamar? Difame. Saia metendo pau em todo mundo por aí. E os atos ou obras de uns contra os outros, basta dizer que, se cessassem todos neste exato instante, não precisaríamos mais de leis humanas, faculdade de direito e sei lá mais o quê. Se acabasse a violência amanhã, para que faculdade de medicina, para que tudo? Então, de repente, você passa a acreditar que o mundo está tudo certo, né? Nós é que não sabemos enxergar. O ser humano não sabe o mal que ele faz para si mesmo. E quando cai a tempestade toda que ele mesmo provocou sobre sua cabeça, ele fica chorando e pedindo a Deus para ajudar, o santo expedito e sei lá o que mais, de plantão, né? Para que tome conta dele. Ele endivida, depois vai procurar a Santa de Virges. Por que isso? O ser humano é um burro, é uma anta? Não, não é. Coitado, o ser humano é só ignorante com relação à vida cósmica. E não porque quer, mas porque é ainda uma criança que só consegue viver de miragens, de ilusões, a que seu frágil raciocínio o leva. Você pensa que eu sou diferente? Sou a mesma coisa. Quando vencermos esse momento cósmico, daqui a um tempo enorme, tudo ficará melhor. Com o evoluir da era de Aquário, a situação já deverá melhorar bastante. Só que a maioria da humanidade não vai continuar nessa era, porque insiste em levar essa vida chinfrim, baixa, sem sentido, idiota, é tirinho aqui, roubinho ali, passa a mão numa caneta que não é sua aqui, mesmo que a tinta esteja acabando, arruma uma desculpa pra isso, né? É mentira pra tudo enquanto é canto. Isso aí tá em tudo, contaminou a sociedade inteira, e os culpados somos todos nós, hein? Tem ninguém inocente nisso não.